Olá! Eu me chamo Elisiane Ramos e hoje eu vim compartilhar com vocês um breve testemunho do que o Senhor fez na minha vida. Mas antes eu quero ler com vocês em Lamentações, capítulo 3 e versículo 26, que diz assim: Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Olha que maravilha que é a palavra do Senhor, né? Não é somente esperar, mas ficar em silêncio, sabe? Esperando o agir do Senhor. Às vezes é difícil na nossa vida, não é? Mas como a gente espera? É orando, confiando, né? Nos pés do Senhor. E hoje eu vim contar um breve testemunho do que o Senhor fez na minha vida. Hoje eu moro em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Já fazem 12 anos, vai fazer na verdade, em fevereiro. E já fazem 12 anos, né, que o Senhor me trouxe a este lugar. E quando estava para se iniciar, né, a minha chegada aqui, mas antes de tudo isso, eu comecei a orar ao Senhor, né, pedir permissão, a direção do Senhor, se era da vontade dele que eu viesse para cá. Porque surgiu no meu coração de eu arranjar um trabalho. Porque onde eu morava, aliás, não tinha muito trabalho, principalmente para mulher. Eu sou do Nordeste, e Nordeste Maceió, tá? Alagoas. E morava numa cidade pequena chamada Junqueiro. E eu tô um pouco nervosa. E quando eu comecei a orar ao Senhor, pedir a direção, surgiram muitas coisas, né? Principalmente em deixar minha família. Não foi muito fácil. Até hoje não é fácil viver longe da minha família. Mas aprove o Senhor, né? Eu estar aqui, graças a Deus, pela misericórdia dele. E o Senhor tem nos abençoado. As dificuldades têm sido grandes, mas as bênçãos são maiores, né? E quando na época eu estava para vir, eu comecei a orar ao Senhor, pedir direcionamento ao Senhor. Só que surgiram muitas coisas, né, para vir, principalmente porque eu não tinha condições. Eu não tinha dinheiro para passagem, eu não tinha dinheiro para mala, eu não tinha dinheiro para nada, gente. O único trabalho que eu tinha, eu recebia R$ 50. Era a única coisa assim que eu conseguia, sabe, durante o mês. Mas o Senhor levantou a minha mãe. A minha mãe, com o pouco que ela tinha, ela me apoiou e ela me ajudou. A minha mãe, ela não tinha trabalho na época, mas o Senhor, sabe, levantou a minha mãe na época para me ajudar. O meu pai, para vocês terem noção, o meu pai ele não aceitou na época de eu vir para cá, porque eu era muito nova. Eu tinha acho que 17 anos, não, 19 anos, aliás. Tinha 19 anos quando eu vim pra cá. E principalmente, né, gente, eu era da igreja, então eu só era de casa pra igreja, igreja, escola, casa. Era assim a minha vida. Então, imagina, para uma mulher, uma filha mulher sair de casa é muito difícil para os pais, né? Então meu pai na época não aceitou. Mas eu continuei orando, sabe? Porque eu tinha bem no fundo do meu coração, se for da vontade do Senhor, isso irá se concretizar. E nesse processo, eu orando, pedindo confirmação ao Senhor, o Senhor foi nos direcionando. E daí foi quando apareceu a passagem, a gente conseguiu pagar as passagens, sabe? Dividimos ali e conseguimos pagar. Deus levantou alguém para me dar mala, Deus levantou alguém para me dar, sabe? Quando eu chegasse aqui, levantou a minha família, né? Os meus parentes, o meu tio, para comprar uma cama para mim, que na época eu não tinha condições de comprar. Para você ter noção, quando eu vim para cá, eu só tinha, acho que no total de tudo, que os meus tios me ajudaram também, o meu avô, eu tinha acho que R$ 300, era o que eu tinha. E quando eu cheguei aqui, eu sempre tive na cabeça. Quando eu começar a trabalhar, eu vou começar a ajudar, né? Cooperar na casa, porque eu vim morar de favor na casa da minha tia. E mesmo assim, antes de trabalhar, eu acho que eu peguei na época R$ 100, sabe? Já R$ 100 eu já dei já para minha tia. Porque eu já estava confiando em Deus que eu iria arranjar um trabalho rápido. E foi isso que aconteceu. Acho que em um mês ali, ou menos de um mês, eu já comecei a trabalhar e assim o Senhor foi me direcionando. Só que, gente, até isso tudo se concretizar, até eu chegar aqui, teve muita coisa, sabe? Se levantou casamento, pessoas dizendo que queriam casar comigo, irmãs dizendo que não era da vontade de Deus de eu vir. Aí arranjaram casamento para eu vir. Tinha a situação do meu pai também, né, da minha família, que não aceitava eu vir também. E muita gente, né, se levantou contrário, né, para dizer assim, você não tem coragem.
Eu quero ver se você tem coragem mesmo quando você for, sabe? Assim, me afrontou, assim, sabe? Eu queria apoio, eu estava procurando um apoio e eu não tive o apoio necessário ali. Mas eu tinha o Senhor comigo, sabe? E mesmo assim eu confiei. E quando foi no. Já tinha comprado as passagens, mas mesmo assim eu estava pedindo confirmação do Senhor. E foi quando o Senhor usou um pastor de fora, sabe? Eu fui, acho que no ciclo de oração, e o Senhor usou um pastor de fora e confirmou, sabe? Que o Senhor estava comigo e que Deus iria me levar de avião, e que eu iria andar muitas vezes também com avião, sabe? Por quê? Porque avião era um sonho que eu tinha, sabe? Desde muito pequena. Eu lembro que no quintal da minha casa, no alto, ficava se passando assim os aviões e eu ficava assim com vontade de dizer assim, Senhor, se um dia o Senhor me permitir andar de avião, nossa, para mim vai ser um sonho, uma realização. Isso eu era muito pequena. E eu vi os aviões e eu ficava com aquela vontade, sabe? Mas um dia, se Deus quiser, eu vou andar de avião. Então, assim, na minha dor, sabe? No momento, assim, mais triste da minha vida, assim, porque eu deixei meus pais, deixei minha família, deixei o lugar onde eu nasci e eu vim para um outro lugar, né? Uma outra cultura que é totalmente diferente, sabe? Não vai ser nunca igual ao lugar onde a gente nasceu, mas graças a Deus, né? Porque foi uma porta que o Senhor nos abriu, né? Graças a Deus. E no momento de mais dor, assim, o Senhor realizou um sonho na minha vida, que foi andar de avião. E eu lembro que quando eu estava assim chorando, sabe? Eu já estava já com os olhos bem inchados, porque eu sou muito emotiva, eu sou muito sentimental. Então eu choro muito, sabe? E principalmente nesse ponto, né, gente? E quando eu estava dentro do avião, o Espírito Santo falou assim para mim, antes do avião embarcar: fecha o olho, fecha o olho e só sinta, só espera. Gente, quando eu fechei o olho, o avião começou a embarcar, né? Começou a subir. Parecia assim que foi a melhor sensação assim da minha vida, sabe? Eu até hoje eu lembro assim. Foi a melhor sensação assim, sabe, que Deus realizou na minha vida assim, num momento assim de dor, assim, sabe? De tristeza assim, de angústia. E Deus falou assim comigo: feche o olho e só sinta, só espere. Nossa, parecia assim que eu estava voando, parecia, sabe, que eu estava assim nas nuvens, eu estava voando, foi a melhor sensação da minha vida, sabe? E até hoje, quando eu vou andar de avião, eu lembro disso, eu fecho o olho, a sensação não é mais a mesma que daquele dia, mas eu me alegro. Eu me alegro porque o Senhor realizou um milagre, realizou um sonho na minha vida e realizou o impossível na minha vida. Eu não tinha condições para nada, gente. Eu não tinha condições nenhuma para estar aqui. Mas tudo foi o Senhor que fez por mim. O Senhor preparou as passagens, o Senhor preparou a mala, o Senhor preparou a casa que era para estar, o Senhor preparou a cama que era para mim dormir. Sabe, grandes coisas fez o Senhor na minha vida. E já fazem 12 anos que eu estou aqui. E sabe, muitas das vezes eu fico pensando, Senhor, em 12 anos o que eu conquistei? Sabe, Senhor, não foram tantas coisas que eu conquistei em 12 anos. E hoje eu parei e pensei assim, você conquistou uma bagagem. Você conquistou experiência. Você tem uma história para contar, sabe? Então não sei a situação em que você se encontra. Talvez você esteja cabisbaixo, né? Procurando uma solução, procurando uma direção, mas não tem direção melhor do que você dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor. Foi assim que eu e a minha mãe fizemos quando eu estava para vir para cá. Eu dobrei os meus joelhos e eu falei tudo para o Senhor: Senhor, eu não tenho condições. Senhor, o Senhor sabe que eu sou mulher, porque para a época e até hoje lá, sabe? Mas hoje tá mais fácil. Mas para a época em que eu vivia, uma filha, mulher sair de casa, gente, isso era tipo impossível, sabe? Mas mesmo assim o Senhor me deu graça, o Senhor me deu favor. Não foi fácil chegar até aqui, mas o Senhor nos sustenta. A palavra do Senhor diz que a mão do Senhor ela não está encolhida, ela está erguida, estendida para abençoar. E tem coisa melhor do que você, sabe, parar e pedir a direção do Senhor antes de fazer qualquer coisa.
Sabe, teve momentos na minha vida que eu parei e pensei assim, quando eu passei por momentos ruins aqui, né? Eu pensei assim, será mesmo que foi o Senhor que me trouxe até este lugar? Será mesmo, Senhor? Mas eu lembrei que o Senhor me confirmou. E não só confirmou na palavra dele, usando um servo dele. Ele direcionou tudo. Eu não tinha nada, mas o Senhor preparou tudo. E o Senhor me trouxe até aqui. Sabe? E no primeiro mês assim de inverno, porque o inverno aqui é muito rígido, sabe? É muito sofrido. E eu, por ser solteira na época, né? Eu sentia muito frio. Como falamos assim, quem é casado aqui é muito fácil se aquecer. Mas quem é solteiro, não, gente. É muito difícil. Hoje, graças a Deus, eu estou bem casada, graças a Deus, muito obrigada, Senhor. Mas na época, quando eu cheguei aqui, gente, e eu sou muito friolenta. Eu passei muito frio os primeiros dias que eu passei aqui. Teve um dia que eu fiquei com tanto frio que eu nem consegui dormir direito, sabe? Eu acordava durante a noite assim, os meus ossos assim, sabe? Eu sentia nos meus ossos o frio assim, sabe? Eu não conseguia me aquecer. E também porque o agasalho que eu tava, o lençol que eu tava não era suficiente, né? Para o inverno daqui. E teve uma época que, uma semana, né? Deus preparou. Uma coisa linda Deus fez na minha vida. Eu tenho essa experiência assim, eu vou guardar para minha vida toda. Foi numa igreja onde eu estava indo e apareceu um sorteio. E nesse sorteio apareceu um cobertor. Gente, era aqueles cobertor grandão, sabe? Edredom que falam, né? Era aqueles edredom bem fofão, assim, bonito. E eu disse assim, eu vou comprar essa rifa e eu creio que se for da vontade de Deus, o Senhor vai me dar, porque o Senhor sabe que eu preciso. O Senhor vai suprir a minha necessidade. Olha, eu comprei essa rifa e na hora assim eu falei, eu vou ganhar o edredom, porque eu preciso. Eu falei bem assim, sabe, com ousadia, eu vou ganhar o edredom, porque eu preciso, o Senhor sabe da minha necessidade. E na hora até os irmãos riram, né? Gente, quando foi no dia, passou um, passou o outro. Quando foi no edredom, o Senhor me deu. Eu orei ao Senhor, disse, Senhor, o Senhor sabe o que eu tô passando aqui. E o Senhor sabe que agora eu não tenho condições de comprar. E no dia do sorteio, o Senhor me deu o edredom. Eu fiquei tão feliz que eu dava assim, sabe, gargalhada, assim, sabe, risada alta, assim, porque eu fiquei de tão feliz que eu fiquei. Eu parecia uma criança quando eu ganhei. E eu lembro que o edredom, ele era tão grande que eu dobrava o edredom no meio e o edredom me aquecia. Então, de um edredom se formou dois edredom fofinhos, sabe? Porque eu dobrei no meio e dava pra mim. Gente, aquele inverno ali eu passei, sabe, tranquilamente. Foi um inverno assim, bem. Eu passei bem aquecida. O meu primeiro inverno eu passei bem aquecida depois desse edredom. Depois, né, com os anos eu comprei mais um. Doei aquele que eu tinha, que o Senhor me deu. Mas, assim, vale a pena. Vale a pena a gente colocar a nossa necessidade no Senhor. Confiar no Senhor. Vale a pena a gente ser temente ao Senhor. Eu não sei qual a sua dificuldade. Não sei se você faz pouco que se mudou para algum lugar também, que nem eu há anos. E você está sentindo dificuldade neste lugar. Eu não sei se você está atravessando por alguma prova. Se você está pedindo algum direcionamento. Se você não tem condições de fazer algo. Mas o Deus do impossível, Ele faz. Só basta você se colocar na posição. Clamar ao Senhor. Tem que buscar mesmo, tem que orar mesmo, tá? Não adianta orar um dia, outro não. Tem que orar mesmo. Buscar o Senhor. Bater na porta até o Senhor abrir. Assim como a palavra diz, né? Batei, batei e abri-se-vos-á. Então você não vai bater só uma vez, você vai ter que estar constantemente ali na oração. Senhor, eu preciso. Se for da tua vontade, Senhor, eu preciso. E o Senhor vai atender. Então, por hoje é isso, gente. Que o Senhor venha abençoar a sua vida.
Eu tinha 19 anos quando o Senhor me trouxe, né? Me tirou de lá e me trouxe até aqui. Hoje eu tenho 31 anos, tá vendo? 12 anos se passaram. Como se passa rápido, né? Hoje a gente vê assim, meu Deus, passou tão rápido. Mas o processo não foi fácil, né? O processo nunca é fácil. Mas o que importa é que o Senhor está no teu barco. O que importa é que o Senhor está ali direcionando. O Senhor tem direcionado a sua vida? Às vezes as coisas não estão dando certo. É porque falta um direcionamento do Senhor. E às vezes é só um processo para o Senhor lhe moldar. Às vezes a gente precisa ser moldada mesmo, para sermos melhores, para nos encaixar, nos alinhar à vontade do Senhor. Então, que o Senhor venha abençoar a sua vida, que o Senhor venha fortalecer a sua fé, que a sua fé hoje venha ser edificada. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Tchau.